Antes de fundar sua companhia aérea, a Amaro Aviation, concretizando um sonho que cultivava há mais de uma década, meu convidado de hoje embarcou em uma porção de outros projetos. Em 2004, começou a importar e a distribuir no Brasil os óculos da grife suíça Tag Heuer. 4 anos depois, adquiriu o controle das óticas Carol. Depois, enveredou pelo mundo das artes como colecionador, artista, galerista e, por fim, à frente do Museu Fama em Itu. Pouco depois de cruzar o Atlântico, vindo da Suíça, onde mora, Marcos Amaro está no Se Meu Inconsciente Falasse de hoje. Marcos, o que a Amaro Aviation representa na sua trajetória empresarial e também na sua biografia? A Amaro Aviation, ela não deixa de ser uma homenagem, primeiro ao meu pai, o comandante Rolim Adolfo Amaro, que foi fundador e presidiu a TAM durante tantos anos. E a Amaro Aviation procura, de certa forma, levar esse padrão de qualidade às pessoas, aos seus clientes, a tudo aquilo que ele me ensinou de valores e de nível de serviço e de entrega, a gente procura estender o tapete vermelho na Amaro Aviation. A Amaro Aviation tem esse significado tanto profissional como pessoal para mim. Obviamente montar uma companhia aérea não é fácil, enfim, porque é uma empresa super complexa. Mas como é que foi internamente para você, né? Você tinha esse sonho já mais de 10 anos antes. Como é que foi para você tomar posse desse desejo e concretizá-lo? Pois é, a gente na vida, né, Daniel, tem muito a ordem natural das coisas e o tempo de Deus, né? Quando eu digo o tempo de Deus, é no sentido de entender que às vezes a gente não está pronto para tomar determinadas decisões, e por mais que eu quisesse no passado voltar à aviação, porque uma vez eu já fiz parte dela na minha primeira infância, e depois até participando das companhias que foram ali presididas pelo meu pai, eu achava que eu não estava pronto para essa empreitada, e esperei o momento certo do mercado também para poder de alguma forma voltar para a aviação. E o momento certo que eu digo é o momento que eu vi a possibilidade de empreender através, como você sabe bem, da propriedade compartilhada, do fretamento de aeronave, do gerenciamento de aeronave, depois que o Brasil e o mundo sofreu uma pandemia, e eu achava que seria um bom momento voltar para a aviação depois desse acontecimento. Então o momento certo que eu digo foi esse, tanto do ponto de vista interior, no sentido da minha maturidade pessoal e profissional, como também no sentido de oportunidade de mercado, que ali eu via uma boa oportunidade. Era natural que as comparações viessem, não só do ponto de vista da empresa, mas também do seu pai. Ele é conhecido também, não só como grande empresário, mas também dele entregar balinhas para os clientes. Era muito respeitado também como ser humano, enfim. Você faz essas comparações também? Olha, eu faço no sentido de, primeiro, ter uma gratidão muito grande por tudo aquilo que ele foi e que ele me ensinou. Então, hoje, para mim, a comparação é no sentido de uma devoção pessoal do meu trabalho em relação àquilo que ele me entregou. Porque eu tive a sorte de ter um pai como ele, eu tive a sorte de ter um pai presente, me senti uma criança amada, nunca me faltou nada. Então, nesse sentido, é muito mais do que a comparação, é a vontade de poder ter ele comigo, nessa continuidade, nesse sentido de trajeto, e não deixa de ser um legado, e ao mesmo tempo de retribuição daquilo que ele me fez e daquilo que ele fez pelo Brasil. Então, eu vejo dessa forma, e para mim isso é suficiente, sabe? Mas teve um momento que você ficou meio em dúvida? Eu entendo a sua pergunta, eu entendo a sua pergunta. É evidente que quando você vai empreender num setor que o seu pai teve, digamos, um grande destaque, é evidente que existe uma pressão, né, a gente pode dizer. Só que essa pressão é muito da forma que a gente enxerga, porque eu sempre tive muita confiança em mim e sempre me senti, digamos assim, pronto, não pronto, mas assim, como eu disse a você, demorou um certo tempo para poder falar, bom, agora eu vou empreender. Mas a aviação, como ela sempre fez parte de mim, desde a minha infância, de certa forma é o meu habitat natural. Então é onde eu estou mais cômodo. Então, por mais que existisse a pressão, aonde eu tenho segurança é justamente num setor complexo, que é o setor que eu vi meu pai empreendendo, que eu pude participar de muitas reuniões, de muitas negociações com ele, desde negociações com grandes fabricantes, ainda muito moço, muito menino,
desde negociações com a Fokker, depois de negociações com a Airbus. Então eu pude, de certa forma, absorver no meu inconsciente, né, a gente pode dizer assim, que hoje se torna consciente, tudo isso muito cedo. Então, para mim é muito natural, eu me sinto muito à vontade nesse mundo, entende, Daniel? Então, hoje eu vejo dessa maneira e sou feliz dessa forma, sabe? E do que mais você lembra do seu pai como empresário? Primeiro, era uma pessoa muito pontual, era uma pessoa muito disciplinada, era uma pessoa que tinha uma devoção enorme à companhia e aquilo que ele fazia, e de um pragmatismo também implacável em relação a ver as coisas e de uma força de vontade absurda, né, de uma obstinação muito grande, muitas vezes até maior do que qualquer coisa. E foi por isso que ele construiu a empresa que ele construiu, né? Ele nunca se poupou nesse sentido, né? Acho que ele sempre se entregou em absoluto à companhia e por isso a companhia teve o sucesso que teve. Então eu tenho muita sorte, como eu te falei, de ter tido não só um pai presente, como tanto um pai como uma mãe também, que é de um outro setor, né, que veio da moda, mas que também é uma batalhadora, né, uma mulher que tem o seu valor e sempre lutou e conquistou tudo sozinha. Então eu tenho a sorte de ter tanto um pai como uma mãe que são exemplos empresariais para mim e que me deram as condições para me tornar o empresário que eu sou hoje. Então eu sou muito grato à figura dos dois, sabe? Coisa do atendimento ao cliente era uma coisa que ele parecia uma obsessão para ele, assim, né? Tinha isso dele emprestar aeronave, se não conseguia na aviação executiva, ele emprestava dele, né? O que você lembra disso? Até mais do que isso, do cliente, era com tudo, sabe, Daniel? Porque ele ajudava todas as pessoas que, de alguma forma, procuravam ele. Então, isso, na vida dele, era quase que uma missão. É como se fosse um missionário, né? Uma pessoa que está ali para ajudar os outros a qualquer momento, não teve uma formação escolar acadêmica, mas teve uma formação de vida no sentido caipira, mas no sentido bom do caipira, da simplicidade e ao mesmo tempo de uma intuição muito grande que possibilitou a ele ser um grande autodidata e conhecer vários assuntos. Então, tudo que ele viveu e tudo que ele passou desde o início da carreira dele como menino pobre até chegar onde ele chegou, eu me lembro muito bem dele não só ser aquilo que ele era, mas ao mesmo tempo ajudar as pessoas. E eu acho que o sucesso dele, se a gente pode dizer, no sentido de sucesso de superação, de ter conseguido construir o que construiu, está muito ligado intimamente a essa espontaneidade da ajuda ao próximo. E eu entendo que é essa energia que possibilitou ele construir a empresa e é o que hoje eu procuro também nas minhas iniciativas, né, não só na empresa de aviação, mas retomando a história do museu, eu pretendo levar adiante, sabe? Conta a história da escuta que ele mandou instalar na tampa, ele achava que o pessoal da Líder estava roubando clientes dele. Tem essas histórias engraçadas, tem algumas dessas histórias, né? Essa em particular é muito engraçada, porque eu me lembro que numa certa ocasião ele achava isso mesmo, né? Que é o comandante Zé Afonso, né, da Líder, que inclusive ele trabalhou, né, para o comandante Zé Afonso, mas ele dizia, não, acho que o pessoal da Líder está roubando os meus clientes. Ele foi lá e colocou a escuta e depois eu perguntei a ele, bom, você descobriu o que aconteceu? Ele falou, não, na verdade eu descobri que meus funcionários falam muito mal de mim. Então ele tinha essas tiradas que eram muito, muito boas e sabia jogar com a vida de uma forma sempre também muito, muito, muito otimista, né? Eu me lembro, por exemplo, que em determinada ocasião, ele contratou um coronel para colocar na função de administrador de um centro de manutenção, porque ele desconfiava que os funcionários dele estavam roubando ele. E aí, depois de um certo tempo, ele viu que não tinha resolvido o problema, só que ele não podia mais mandar o coronel embora. Daí perguntei, bom, mas e o que você vai fazer com o coronel? Ele falou, vou promover ele. Então ele tinha uma sacada e sabia lidar com a vida dessa forma. E isso certamente era muito legal, muito atraente e me criou muito fascínio desde jovem, né? Obviamente, quando você nasceu, ele já estava numa boa posição, assim, mas desse legado dele mais simples, era uma pessoa deslumbrada, não era? Como é que era um pouco isso com relação ao dinheiro? Pois é, ele não tinha muito dinheiro, né? Porque, na verdade, o meu pai, ele tinha a possibilidade de oferecer às pessoas, ao Brasil, através de uma concessão, né? Ele mesmo dizia que ele não era dono da TAM, né? Mas ele era, de certa maneira, ali
o portador daquelas ações que prestavam um serviço público. Então ele sempre, claro, ele conseguiu ter tudo e proporcionar tudo à sua família, aos seus filhos e às pessoas, mas numa situação muito diferente, porque ter dinheiro no Brasil antes, que eu me lembro, assim, não era como é hoje, né? Hoje é uma situação diferente. O dinheiro era a empresa, então tudo que ele tinha estava na empresa, né? Diferente hoje, né? Que você vê, né, empresários, empreendedores emergindo em setores que de alguma forma acabam criando as suas riquezas de diferentes maneiras e que não necessariamente tudo está concentrado na empresa. Então ele sempre lidou com o dinheiro de uma forma muito sábia, não era assim uma pessoa, gostava de ter uma vida evidentemente confortável e no final, né, um pouco antes da morte dele, ele se possibilitava, se permitia muito mais, né? Então eu tive a sorte também de conviver com ele num momento que ele era mais generoso com ele mesmo, eu entendo, né, porque eu sou o filho mais novo, então acho que tudo isso também me fez ver a vida dessa forma, né? E como é que foi crescer tendo um pai dono de companhia aérea? O avião sempre é muito fascinante para criança, como é que foi para você? O avião sempre foi fascinante para mim, continua sendo até hoje, mas eu sempre tive com a aviação, incrível e engraçado isso que eu vou te falar, no sentido de olhar para esse mundo de uma maneira artística, né? Porque eu sou um artista, né? Antes de ser um empresário, antes de ser um empreendedor. Quando eu digo que eu sou um artista, o que significa essa frase, né? Por que uma pessoa diz que ela é um artista, né? A pessoa que diz que é um artista, ela tem uma sensibilidade, evidentemente, talvez um pouco mais aguçada, e ela acaba desenvolvendo determinadas técnicas para poder, de alguma forma, expressar esses sentimentos, esses pensamentos e essa sensibilidade através da arte, né? Você vem a descobrir isso mais tarde. Então, eu me lembro de poder crescer nesse ambiente, nessas circunstâncias. Eu gostava muito de desenhar os aviões, desenhar os retratos, desde muito jovem, desde muito menino, eu desenhava esses aviões e a aviação sempre para mim teve esse toque de eu olhar para ela através da arte. Evidentemente que eu acabei criando essas duas competências, na verdade, a competência de ser um empresário, né, alguém que empreende, mas alguém que também é um artista, que tem também uma visão de mundo voltada à sensibilidade, voltada... Então, para mim, esses dois mundos, digamos assim, que talvez eu tenha até herdado mais da minha mãe, essa questão da arte, ela é uma estilista, né, uma pessoa que está associada à moda, muito embora meu pai também gostasse muito de música, lesse muita poesia, né? Então isso também de alguma maneira fez parte. Então eu procurei, né, através desse caldo, né, fazer a minha sopa com esses ingredientes, né, que foram me dados ali, para que eu pudesse não só de alguma forma criar a minha trajetória e de alguma maneira acontecer no mundo dessa maneira que eu entendo que é o que eu sou, né? Então foi assim. Criança, frequentar aviões, era fascinante? Você já, de tanto frequentar, talvez, já tinha uma coisa assim, cara, não aguento mais, já é uma coisa chata? Não, nunca foi isso, sempre foi fascinante e continua sendo até hoje. Então ainda quando eu vou num hangar abandonado, e eu tive também esse lado de, quando eu convivi com meu pai, ele estava numa fase de fazer um museu. E o museu, ele tinha essa coisa de história, de memória, de você ir lá, ver aeronaves muitas vezes em estados precários e de alguma forma recuperar aquilo, né? Quando ele comprou a CBT, que hoje é o centro de manutenção da Latam, que era da TAM, que foi o museu, eu estive lá com ele, me lembro de ver aquela fábrica abandonada. Então isso tudo fez um impacto muito grande, digamos assim. Imaginário é uma coisa ampla, né? Mas eu vou me dar o direito de usar no meu imaginário, no sentido de falar que eu pude ser impactado por esses hangares de aviões que eu ia visitar, por essas feiras de aeronaves, por ver esses aviônicos, esses equipamentos aeronáuticos em desuso e as matérias, a materialidade disso, o odor, tudo isso de alguma forma se impregnou em mim. Então não é à toa que mais tarde, quando eu vim de fato a ser artista, para além do desenho, para fazer esculturas e assemblagens com esses equipamentos aeronáuticos, eu de alguma forma fui buscá-los novamente para poder criar a minha obra e o meu trabalho. Então isso de fato é uma coisa muito cara. Então existe ainda hoje esse fascínio, porque se não existisse eu não faria isso que eu faço.
Então, essas esculturas aeronáuticas, essas assemblagens e o meu trabalho está intimamente associado a isso e que mais tarde, claro, agora já meus 40 anos, veio se tornar na figura de um museu de arte, de um museu de aviação, que eu acabo tendo um papel, digamos, menos de criação artística, mas mais de um dirigente, né, cultural, que está ali estabelecendo esses projetos, mas muito ocupado também com a memória, né, ocupado com a memória. Então, o meu universo acaba sendo muito esse universo da memória, onde, inclusive, eu busco inspiração para poder trabalhar e para poder, de alguma forma, criar significado, que é o trabalho, né, de um artista, né? Geralmente o artista está muito voltado à sua memória, mas também olho muito para frente no sentido daquilo que eu quero fazer para poder acontecer e colocar esses projetos em vigor. E você lembra do primeiro voo que você fez quando criança? Primeiro voo que eu fiz eu não me lembro, eu lembro o primeiro voo solo que eu fiz, esse eu me lembro, né? Com o seu pai, né? Com meu pai na nossa fazenda, né? Na fazenda Jaguarundi. Eu tinha 15 anos de idade, ainda nem tinha feito curso de piloto nem nada, e tive a oportunidade de voar nesse Cessna 140, que hoje, inclusive, está lá no museu em Itu, e é uma aeronave que eu fiz o meu primeiro voo solo. A gente fez 3 toques de arremetida, aí no terceiro ele parou e saiu. Eu falei, bom, mas você vai sair agora? Ele falou, o máximo que vai acontecer é você quebrar o avião, né? Ele tinha essa sacada. Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá, fiz o voo. Quando acabou, né, tem o batismo, né, que aí você recebe o tradicional banho de óleo, e não tinha óleo de aviação, tinha só óleo de trator. Aí eu fui batizado com óleo de trator, que é mais denso. Aí eu brinco que esse óleo também está impregnado comigo até hoje, que foi difícil, fiquei uma semana com esse óleo para poder limpar. Então foi um momento muito bacana que eu estava com ele ali, tive essa oportunidade, né, de poder conviver também com ele até os meus 17 anos, quando ocorreu o acidente, né. E você tem o brevet ainda, né? Olha, os exames médicos estão todos vencidos, então, na verdade, eu não tenho voado. É uma coisa até que eu penso em retomar em algum momento, e quem sabe eu não vou reativar a carteira. Como é que foi a sua infância? Como é que você descreveria, assim? A minha infância foi muito feliz, tive a sorte de ter muitos amigos, sou amigo desses amigos até hoje, muitos deles ainda eu tenho contato com eles. Então, a minha infância foi uma infância feliz, foi uma infância rica no sentido da subjetividade que eu vivi, tanto com o meu pai como com a minha mãe, porque minha mãe também, por ser uma estilista, tinha esse universo da moda, me levava muito em fábricas de costura, então eu acabei crescendo com esses materiais. E é até interessante que no meu trabalho de arte, eu procuro trazer esses elementos também da moda. Então você sempre vai poder notar que nos meus trabalhos tem, por exemplo, um alumínio, né, de uma peça de um avião, mas tem algo para poder, de alguma maneira, criar um impacto menor nesse alumínio. Aí eu coloco, por exemplo, um colchão, um tecido, algo que possa fazer esse contraponto. Então, tanto do lado do meu pai como do lado da minha mãe e dos meus avós, eu tive uma família que, apesar de todas as dificuldades que ali estavam, eu consegui ser muito feliz com tudo aquilo que eu vivi, não é verdade? Você vê características do seu pai em você? Claro, muitas. O que você vê? Olha, vejo características de eu ser uma pessoa que procuro sempre aprender, de manter a humildade, né, na frente dos outros valores, no sentido de poder estar sempre se renovando e procurando estar atento às coisas dessa forma. E, ao mesmo tempo, também, né, uma certa coragem de poder realizar esses projetos, né? Muitas vezes eu iniciei projetos na minha vida de uma forma mais instintiva, intuitiva, digamos assim. E depois que eu fui, de alguma maneira, reorganizando as coisas, porque eu acho que tudo aquilo que a gente tem que fazer, sabe, Daniel, já está meio que escrito dentro de nós, né? Eu tenho muito essa visão hoje. A gente só precisa puxar esses fios e ir fazendo, né? E ter confiança, né? Que, claro, sempre é mais difícil, né, daquilo que a gente pode imaginar, principalmente no momento que a gente é mais jovem, mas eu acho que ter a vontade de realizar, por exemplo, e realizar efetivamente é algo que certamente eu herdei deles e tenho faço essa associação, né? E da sua mãe, você vê características dela também? A gente sempre procura também, de alguma forma, ser uma versão melhor, né, dos nossos pais. Então, também, tanto do meu pai como da minha mãe, porque depois de uma certa idade, né, você também começa a ver, né, o homem
e a mãe no sentido da mulher e do homem. Então você procura também, de alguma maneira, ver onde você pode estar melhorando, o que você pode fazer melhor. Então, eu sempre procuro fazer também essa limpeza, né, no sentido de cometer outros erros, né? Não julgando, no sentido, porque cada pessoa é uma pessoa e os nossos pais, como qualquer um, nos dão aquilo que eles podem dar. Pode ser uma história feliz, pode ser uma história menos feliz, mas é o que é. Então a gente tem que aceitar isso, não é? Então eu não sou daqueles que fica fazendo julgamento, porque fez isso, porque, sabe, acho que isso não leva a lugar nenhum. O que leva é você poder olhar como foi e falar, poxa, será que eu consigo fazer dessa outra forma, né? Então eu tento fazer isso hoje comigo para poder fazer diferente, né, para as próximas gerações, e cada um vai fazer da sua forma e vai julgar aquilo que tem que julgar, não é? Você está com 40 anos, seu pai faleceu quando ele tinha 59, 57? 58. Você fica imaginando um pouco de como seria essa convivência dele te ver adulto? Não teve essa desconstrução, talvez, do pai como herói, né? Eu fiz essa desconstrução sem ele, né? Assim, sem ele fisicamente, mas eu fiz essa desconstrução, né, para poder olhar ele justamente de outra forma. Mas hoje, o que eu aprendi? Eu aprendi que, na verdade, eu levo o meu pai dentro de mim, né? Então, eu tenho ele dentro de mim, né? De certa maneira, como os meus filhos vão me ter dentro deles, e assim para frente, é dessa forma que a gente leva as gerações anteriores em nós, né? Então, eu levo ele nesse sentido. Isso significa que me dá um preenchimento emocional muito grande, porque quando eu faço um projeto que eu estou associado a ele, de certa maneira eu estou com ele, né? Então ele não precisa estar num plano divino, num plano superior, já que eu estou fazendo isso aqui, né? Então, eu gosto muito do Joseph Campbell, né, que fala sobre o poder do mito, né, que a eternidade você pode viver agora, né? Então, e cada momento pode ser uma eternidade nesse sentido, né? Então, isso já me é suficiente. E tem determinados dias ou determinados momentos como esse que nós estamos conversando que são eternos. Então, isso é algo que eu levo nesse aspecto, apesar de eu não ter tido a oportunidade de conviver com ele, gostaria de ter tido, evidentemente, né? Eu vi uma entrevista da Madonna que ela fala assim, poxa, eu trocaria tudo que eu tenho para ter minha mãe. Eu faria o mesmo pelo meu pai. Só que assim, hoje eu não posso fazer isso. Então, porque não é possível, né? Mas... Isso teria que abrir mão também dos seus filhos, quer dizer, pensando pois nessa... e a vida já aconteceu de outra forma. É o que é, né? É o que é. Então, eu acho interessante a tua pergunta nesse sentido, porque tive momentos na minha vida que eu falei, puxa vida, que eu busquei meu pai em outros pais, né? A gente faz isso, é normal. Em professores, em mentores que possam nos ajudar. E eu, evidentemente, continuo tendo mentores, a gente sempre na vida tá aprendendo, mas já tive mais. E nesses momentos, hoje, quando eu falo que eu tenho meu pai dentro de mim, é que você procura a luz para ser você mesmo, né? E aí você tem que procurar essa luz, né? E aí depois você não tem mais o pai para te dar a luz ou ser o seu farol, né? Você passa a ser o seu farol e a sua trajetória, e como Nietzsche diz, né? É só você que vai construir a ponte da sua vida, né? Do início, aí ele fala do além do homem, né? Ou do super-homem, dependendo da tradução que é utilizado, nesse sentido da gente conseguir se desfazer, né? Das nossas mazelas individuais para poder de alguma forma avançar e criar a sua própria história. Então hoje eu vejo dessa forma, sabe? Os óculos, isso tem um pouco da sua mãe, desse outro lado? Tem, eu acho que a questão de eu empreender e depois ter feito um caminho nesse segmento de óculos, né, que a gente até teve juntos naquela ocasião, foi uma forma também de eu poder me provar, né, no sentido de entender quem eu sou, o que eu vou fazer, como eu vou tocar a minha vida fora da aviação, porque num determinado momento eu tive que fazer escolhas muito cedo para poder de alguma forma existir, acontecer no mundo. E eu tive que, logo cedo eu entendi que o meu lugar não seria possível eu continuar a empresa que ele criou, em função das circunstâncias, em função de questões familiares. Eu entendi que seria melhor eu seguir. Porque você entra como trainee com 17 anos, quando ele tinha acabado de falecer na TAM Executiva. Pois é, eu tive essa oportunidade, né? Felizmente tive essa oportunidade na empresa, graças a meus irmãos, as pessoas, eu tive a oportunidade de fazer esse trainee, e logo em seguida eu vi que eu teria que tomar uma atitude no sentido de decisão para seguir a minha vida de uma maneira independente,
em questões, por uma questão familiar, no sentido de falar, bom, eu preciso seguir o meu caminho, nesse sentido. E aí eu vi que seria melhor seguir em outro segmento e não na aviação. E tomei essa decisão muito jovem. E os óculos acabaram aparecendo como uma oportunidade, que eu me associei a uma companhia e tive a oportunidade de representar a marca Tag Heuer aqui no Brasil. E aí eu acabei entrando nesse segmento, depois fui crescendo nesse segmento, conheci o Odilon Santana, que foi o fundador das Óticas Carol, o Sérgio Carnielli, acabei me tornando sócio dele, e aí fui, né? Mas fui nesse sentido de me provar, no sentido de jovem, para saber, bom, quem eu sou, o que eu vou fazer e como é que é isso. E fui muito feliz nessa iniciativa, porque acabei encontrando pessoas que me ajudaram muito, inclusive na época, até o meu tio, Daniel Mandelli, que é casado com a irmã do meu pai, né, com a Alessi, me ajudou muito nas Óticas Carol, que era uma pessoa de confiança do meu pai, que era um braço direito do meu pai na época da TAM. Então, eu tive a sorte de ter pessoas no meu caminho que me ajudaram muito, né? Mentores e pessoas que eu fui encontrando e que me transmitiram muitos ensinamentos, né? de empresas, de negócios, de finanças, de conhecimento de vida, de arte. Então, graças a essas pessoas também, né? eu pude ter a minha formação, né? como empreendedor. Mas quando você entrou na TAM, você tinha essa ideia de, bom, vou continuar o legado do meu pai ali? É muito comum empresas familiares, sim, os filhos se sentirem obrigados e interessados, não só obrigados, mas também fascinados por aquilo. Né? É que a minha história ela é um pouco diferente nesse sentido, né? Porque como eu sou um filho do meu pai fora do casamento dele, evidentemente é uma situação adversa, né? Não é uma situação como se eu fosse um filho de dentro do casamento do meu pai. Então ali eu precisava entender a minha história, né? Então por essa razão eu tive que fazer uma escolha, né? Não tive a opção de ter uma outra oportunidade, né? Então eu tive que criar a minha própria circunstância, né? Foi muito nesse sentido. E não que eu não quisesse ou não pudesse ter, mas pelo menos não foi o caminho que me foi dado naquele momento e eu fui criar a minha história, né? Foi isso, assim. E tudo isso vivendo um luto também, né? Isso me deu muita força, porque eu me lembro que quando eu perdi meu pai, eu tive que procurar ali, claro, todos nós, de alguma forma, força. E eu entendi que o trabalho seria a minha força. Então eu entendi muito cedo que eu vou sublimar, né, utilizando uma linguagem psicanalítica, vou sublimar isso no meu trabalho. Vou fazer o meu trabalho a ponte inicial da minha vida. E aí fui desenvolvendo isso, né? Esse seu começo empresarial, você é super jovem, posições super de comando. Quando eu te conheci, você devia ter 24 anos. Comandando uma companhia, enfim, grande. Como é que foi vivenciar esse começo, assim? A gente está sempre aprendendo, né? E assim, por mais que eu fale assim hoje, aos 40 anos, que eu sou, né, um homem que sabia mais daquele menino que você conheceu em relação às coisas, a minha vontade de vencer na vida sempre foi muito grande, sabe? Então, por mais que eu cometesse erros, de alguma forma, como todos nós, eu sempre, de alguma forma, criava uma situação nova para poder superar uma adversidade, né? Então, nunca desisti, né, com facilidade das coisas, e acho que isso me ajudou muito, porque essa pergunta que você me fez, ela é importante, né? Às vezes, liderar uma empresa muito jovem, claro que tem também as suas consequências, mas eu tive a sorte de ter pessoas, de novo, que me ajudaram. Então, na época, eu tive, por exemplo, o Odilon, que era uma pessoa que tinha uma certa experiência, o Ronaldo Pereira, que depois foi presidente das Óticas Carol e me ajudou muito num determinado momento que a gente precisava se aproximar dos franqueados. E tive outras pessoas também que participaram e passaram por ali. Então eu sempre também, de alguma forma, sempre soube ouvir as pessoas que podiam me ajudar. Então, e sempre perguntei e sempre trouxe essas pessoas para próximo de mim. Então, sou muito grato a essas pessoas. E acompanhando sua trajetória, me parece assim que você não tem problema de mudar de ideia, de fazer outra coisa, vou fazer, bom, não era isso, vou fazer isso. Então, por exemplo, né, você encerrou esse capítulo, foi para o mundo das artes, depois teve uma galeria, depois fechou essa galeria. Como é que é para você essa... Sim. Decidir, assim, voltar atrás, mudar, enfim, se arrepender, talvez? Eu ouço muito a minha intuição e a voz da minha própria consciência, né? E eu acho que a gente tem que dar satisfação, no fundo, a isso, né? Mas, assim, o que eu vejo, assim, eu acho que muitos dos projetos que eu fiz,
eu não tive problema de encerrar, porque eu entendi que num determinado momento eu não poderia ter as duas coisas. Eu não poderia ter 3 frentes abertas ou 4 frentes abertas, porque no fundo, né, Daniel, nós somos uma pessoa só. E quando nós abrimos muitos flancos, né, nós acabamos aumentando os nossos riscos, né, a gente acaba também tendo uma exposição maior. Então é claro que num determinado momento você vai testando, né, qual é o limite da sua força, até onde você pode ir, o que você pode fazer ou não, mas chega num determinado momento da vida, que você também tem obrigações e responsabilidades da vida adulta, que você não pode pensar mais só em você, né? Você tem que pensar também na sua família, nos seus filhos, nas suas obrigações, na sua vida social, nos seus pais, né? Minha mãe ainda é viva, também preciso me preocupar com ela. Então, chega um determinado momento da vida, que é o momento que eu estou, que você fala assim, poxa, eu preciso agora olhar aqui quais são os projetos, de fato, que são muito importantes para mim e como é que eu vou desenvolver esses projetos e tentar não assumir mais novos compromissos dentro dos compromissos que eu já assumi, que é o momento que eu estou. Então, hoje eu tenho clareza total em relação às coisas que eu faço, aonde eu coloco a minha energia, que a minha quantidade de tempo e de energia é limitada, né, porque aos 40 anos você já tem uma ideia clara a respeito da sua finitude, apesar, evidentemente, de ter um percurso, esperamos, né, pelo menos mais metade da vida ainda pela frente. Então, a gente tem que começar também a olhar, a fazer aquela pergunta, como é que eu vou envelhecer, né, que é a pergunta que eu costumo dizer, como é que eu vou envelhecer? Poxa, eu quero envelhecer com mais saúde, quero envelhecer com mais disposição, não com menos disposição. Então, o que eu tenho que fazer para poder alcançar esse objetivo para ter uma vida melhor? Então, hoje, basicamente, e poder ter a disposição para poder ajudar as pessoas, ajudar meus filhos, ajudar quem me procura, ter uma responsabilidade ainda com o Brasil, né, apesar de não estar morando fisicamente mais aqui. Então, tudo isso são questões que eu me importo, que eu me preocupo. E com a arte, né, também eu não esqueci da arte, é algo que é muito importante para mim e que eu pretendo, de alguma forma, continuar tendo a arte na minha trajetória. Faz uns anos, desde que eu montei a Amaro Aviation, que eu assumi o compromisso com o novo museu, né, com o Museu Asas de um Sonho primeiro, de resgatar a história desses aviões, que tem a ver com a história do meu pai, até esse momento, de poder comodatar essas aeronaves para esse museu que vai ser inaugurado em São Paulo, o Museu Aeroespacial Paulista, no Campo de Marte. Eu estou concentrado nisso, mas eu não esqueci da arte também, do meu trabalho artístico, que é algo que é importante. Como é que você vê essa trajetória, esse percurso que você fez antes de chegar na Amaro Aviation? Quando eu vendi as óticas Carol, eu tirei um tempo para mim, sabe? Porque assim, eu fiquei ali 10 anos, eu diria dos 20 aos 30, dos 17 aos 30, eu tive uma vida muito meteórica, assim, no sentido de empreender, de fazer as coisas e de trabalhar também bastante e de alguma forma falar assim, puxa, eu acho que eu, do ponto de vista empresarial, eu cresci muito, mas eu deixei muitos sonhos meus de lado aqui, né? Eu acabei, tudo bem, eu tive momentos também excelentes com meus amigos, eu pude aproveitar, né? Eu tive isso também, mas de certa forma eu acabei assumindo determinadas responsabilidades muito mais cedo do que os meus pares. E num determinado momento isso foi importante para mim. Eu falei, poxa, passou aqui o tempo e eu não vivi determinadas coisas que eu preciso viver. E a arte me trouxe esse tempo de volta. Então, eu consegui, durante 10 anos de arte, talvez dos 30 ou dos 27 aos 37, antes de fundar a Amaro Aviation, que foi a tua pergunta, viver para a arte, não viver de arte, né? Apesar de eu vender alguns trabalhos, evidentemente eu não vivia de arte. Tive uma galeria de arte, né, que foi uma galeria que eu tive com a minha esposa, com a Xênia, a Galeria Kogan Amaro, que era uma galeria viável durante o tempo que ela se propôs. Mas eu não vivia de arte, mas vivia para a arte. E isso me trouxe muita alegria, sabe? Me trouxe muita alegria de poder viver de criação, viver também da cena artística, porque são coisas muito diferentes, que eu sempre costumo dizer, né? Uma coisa é o artista no seu ateliê criando, a outra coisa é o artista na cena artística, né? Vendendo seu trabalho, fazendo relações públicas, se relacionando com curadores. Então eu tive isso na minha trajetória. E de colecionador também, imagino que essa coisa de você... E de colecionador. Trabalhos Esses novos. 10 anos me possibilitaram fazer uma coleção muito importante, né?
Hoje a coleção que está comodatada para o Museu Fama, que é uma coleção que tem quase 3 mil trabalhos, considerando muitos dos trabalhos meus, mas tem mais de 2 mil trabalhos de artistas variáveis, e a gente ajudou muito a cena artística nos anos que a gente esteve presente, porque a gente impulsionou muito a cena, inclusive durante a pandemia. Eu consegui adquirir obras muito importantes que estão comodatadas nesse museu. Então, angariamos essas obras e são expostas em exposições permanentes, né, dentro do Museu Fama, e também em exposições temporárias. Mas com você, como artista de produção, isso está guardado. Adormecido? Não, adormecido entre aspas, porque de uns tempos para cá, agora, de 2 meses para cá, eu estou recuperando os meus antigos trabalhos, que são esses trabalhos com assemblagens e tal, e estou reorganizando esses trabalhos numa reserva técnica / ateliê, que vai ser visitável dentro do Museu Fama. Então eu estou nesse momento reorganizando esses trabalhos. Então muitos dos trabalhos que estavam armazenados não estavam, eu acabei privilegiando os trabalhos da coleção na reserva técnica, que eu estou querendo dizer que eu armazenei esses trabalhos de uma forma adequada, e os meus nem tanto. Então os meus trabalhos, eles acabaram sendo danificados, muitos deles. Então a lona rasgou, uma madeira apodreceu. Então eu estou agora retomando isso e fazendo com que os trabalhos voltem a ser dignos sem perder a originalidade. Então eu estou nesse processo de reorganização para pensar e qual será meu próximo projeto como artista. Se eu vou apresentar alguma coisa que eu gostaria de apresentar, fazer uma nova exposição dos trabalhos antigos, que é algo que eu gostaria de fazer, ou eventualmente criar trabalhos novos, né? Isso eu ainda estou tendo esse diálogo interno comigo para poder te dar essa resposta. Você comentou de vencer na vida. O que você entende por vencer na vida? Vencer na vida é no sentido de ser otimista. Eu entendo no sentido de acordar com disposição, de falar, poxa, eu vou fazer o meu dia. Eu vou para a ginástica, eu vou tomar meu café da manhã, vou passar um tempo com a minha mulher, vou ligar para um amigo meu, vou olhar nos meus negócios, vou levar meu filho na escola, vou me preocupar se meu filho está se desenvolvendo ou não, vou enfrentar as dificuldades que me foram impostas, quais são as adversidades que eu estou passando, por que eu estou nessas adversidades, por que determinadas coisas são justas e outras são injustas, mas mesmo as injustas que eu não posso mudar, eu tenho que lutar para enfrentar. Então vencer na vida para mim é ter essa postura ativa frente à existência, é isso que eu quero dizer. Sim. Não significa dizer ser mais rico ou ser melhor em alguma coisa, não, mas sim ter essa postura de vitalidade, né? E o que te motiva a empreender? Olha, o meio da aviação executiva não é um meio tão grande quanto o da aviação comercial. Então é um nicho, né? Então, assim, é uma coisa que ela, apesar de aviação, como você disse muito bem no começo da conversa, ela é difícil pelas características dela. A aviação executiva, ela é um pouco menos difícil do que a aviação comercial, porque você não precisa fazer com que o seu avião decole das 6 da manhã às 8 da noite e tenha 3, 5, 6, 7, 8, 10, 15 frequências. Então você vai ter 1, 2... Aeroporto fechando, cliente... Você tem menos problema, menos judicialização, você decola só se tem alguém te pagando. Então a situação ela é muito mais controlável, você controla melhor as variáveis exógenas do que a aviação comercial. Eu não vou dizer que eu ainda tenho dentro de mim a vontade de poder fazer algo pelo Brasil nesse sentido, porque eu vejo que hoje o Brasil não tem uma empresa regional. Tem, na verdade, 1 ou 2, mas em situações muito adversas e quase mudando as suas operações. Então, se você perguntar assim para mim, como negócio, o Brasil tem a oportunidade de ter aviação regional? Tem. Existe espaço? Sim. É viável? Não. Então o governo precisa de alguma forma, que é um trabalho que eu venho fazendo já, de conversar com o governo federal, de conversar com governadores, de conversar com as agências, de conversar com as secretarias, para que de alguma forma o país se organize para atualizar o marco regulatório da aviação regional, para que o governo entenda que a aviação regional é uma prioridade de transporte para conectar destinos e fazer com que a economia, de alguma forma, cresça, porque hoje a gente atende menos de 150 aeroportos, sendo que o Brasil tem mais de 1.000 aeroportos que poderiam ser operacionais e funcionais para esse tipo de finalidade. Então, conectar determinadas cidades em alguns estados do país é absolutamente necessário e essenciais. E se inspirar em outras políticas públicas de transporte, como nos Estados Unidos e na Índia,
são de grande valia para aquilo que a gente pode contribuir para o Brasil. Então eu já tenho contribuído nesse sentido, do ponto de vista desse ativismo do protagonismo. No sentido de ser um operador aéreo para isso, vai depender das circunstâncias e de vontade política para viabilizar esse tipo de situação. Como é que é a questão do medo de voar numa família da aviação? Isso logo cedo já é tirado? Falava sobre isso? Não, acho que isso é muito natural, né? Na verdade, eu pelo menos posso falar por mim, mas eu tenho primos que são aviadores, tios que são aviadores, né? Então, isso não é uma coisa assim, talvez a gente tenha outros medos, né? Mas o medo de voar é um pouco menos, né? Não tenho tanto medo de voar. É algo natural, assim. Mas é um pouco daquela coisa, bom, a gente sabe como é que funciona, a gente sabe como é que o avião, enfim, a questão técnica, eu acho que tem, um pouco disso. Eu acho que tem essa questão de estatística, de probabilidade, né? De saber que o avião é seguro, mas evidentemente a gente não é também, né? Assim, pelo menos eu posso falar por mim, né? Irresponsável. Eu quando vou voar numa aeronave, eu procuro saber que não seja comercial, né? Se for privada, quem que é o piloto, se a aeronave está aeronavegável, né? Então tem que olhar tudo isso também, né? Não adianta ser displicente voar em qualquer coisa, né? Isso, as gerações passadas eram mais assim, né? Hoje já um pouco menos. Às vezes muitos dos acidentes que tem na aviação executiva é função disso, de imprudência. De não ter não respeitar o no-go, né? Exato. Então, nesse sentido, a gente até na Maro Aviation, a gente procura subordinar a área de safety da companhia, não ao comercial, mas diretamente ao C-level, né? Justamente para poder evitar esse tipo de transtorno, né? Se um cliente quiser fazer alguma coisa de toda forma, a gente tem o no-go, que é o que você falou, né? A gente pode falar, não, isso a gente não faz, porque a gente sabe quais são os riscos. Então, a nossa companhia acaba tendo uma certa segurança operacional em função disso. E você já teve algum voo muito difícil? Eu tive um voo pessoal, uma experiência pessoal num Station Air, num 206, que eu fui pousar no Rio de Janeiro, e estava um dia muito ruim. Santos Dumont? No Santos Dumont. E bom, para o 206 a pista é longa do Santos Dumont, não era nem o problema, mas é que era um dia muito ruim, que a pressão atmosférica estava muito alta. Nesse dia, era uma sexta-feira, tinha caído uns 4 helicópteros em São Paulo. Eu estava indo... Você sabia disso já? Já sabia, e eu era mais jovem. Fui do mesmo jeito à noite, no meio de um CB, né, numa tempestade enorme. E chegando no Rio de Janeiro para pousar, eu já não queria... Eu já falei, eu quero sair logo desse avião. Já não aguentava mais, de tanto que estava batendo o avião. O 206 parecia um avião de brinquedo, né, de tanto que bateu. E aí, na hora de pousar, eu estava com vento de través muito forte e eu cheguei muito rápido e estava muito baixo e eu demorei para pousar. Então, eu quase que farei a pista com 206. Fui um pouco barbeiro, posso dizer, né? Mas o tempo estava ruim e eu não quis arremeter, eu tinha que ter arremetido. Depois daquele dia eu fiquei um poupouco assim, sabe? Justamente isso, eu não precisava ter voado nesse dia, era à noite. Então, esse tipo de coisa é coisa que você faz na juventude, né? Hoje eu não faço mais. E estava sozinho no avião? Não, eu estava com mais uma pessoa. Como é que você se enxerga, Marcos? É difícil essa pergunta, né? Como é que você acha que as pessoas te veem? A gente se olha pelos olhos dos outros, né? O que você acabou de dar a resposta. Eu sinceramente não sei. Acho que cada pessoa tem a sua percepção, né? Algumas pessoas podem gostar mais de você, outras menos. Eu sou, o que eu posso oferecer para o mundo, né? Hoje não procuro, sabe? É o que é, né? Não sei te dizer. Como é que é para você envelhecer? Envelhecer, eu acho que é um processo hoje de entendimento, é um processo natural, orgânico, e é o que eu te falei naquela hora, né? O que eu quero é envelhecer bem, né? Isso eu gostaria, então eu quero poder o máximo possível manter a vitalidade que eu tenho pelo máximo de tempo que eu puder. Então eu vou ser feliz enquanto eu conseguir isso, né? O dia que eu não conseguir mais, certamente vai ser mais difícil, né? E o que mais te faz feliz? Hoje em dia, tá com a minha família, com os meus filhos, com os amigos próximos, tá tranquilo. Isso me faz feliz hoje. E o que você entende por sucesso? Sucesso acho que tem muito a ver com essa tranquilidade, de alguma forma poder estar realizado e feliz com as coisas que você já fez, ter ainda ambição para as coisas que você pode fazer, medir bem os riscos e administrar as coisas sabendo que tudo pode mudar do dia para a noite, porque as coisas podem, e ter sempre a postura da sede da vitória, nunca estar confortável demais, sabe? Nunca assim falar, poxa vida, hoje eu
sabe? Nunca deixar o ego, de alguma forma, a vaidade ou algum tipo de ilusão ser maior do que a vontade de vencer, que é aquilo que eu estava falando, né? A vontade, de alguma forma, de poder se colocar na vida de uma forma que as coisas podem mudar do dia para a noite e viver dessa maneira. Porque eu não conheço outra. E aonde você pretende chegar? Daniel, sinceramente, eu estou muito feliz com as coisas que eu já construí e eu espero que eu só consiga administrá-las da melhor maneira daqui para frente, para que elas prosperem naturalmente, sem colocar em risco o que eu já fiz e, ao mesmo tempo, superar as dificuldades que eu tenho, como qualquer um, e essas dificuldades trabalhar e ter paciência para que eu possa, evidentemente, trabalhar sobre elas, mas que o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Então, ter esse entendimento e ter essa calma, procurar essa calma sempre para poder estar sereno e em harmonia com a vida e com o tempo. E você aparenta ser muito tranquilo, está muito em paz com tudo. Você sempre foi assim? Não é verdade, porque eu nem sempre fui assim e a gente tem as nossas dificuldades e quando a gente está sofrendo, né, ninguém vê, né? Então, assim, isso é uma coisa de cada um, né? Todos nós temos esses momentos, né? E o sofrimento psicológico ou qualquer tipo de sofrimento que a gente tem em relação a uma batalha que a gente está travando ou uma dificuldade que a gente está enfrentando, você pode até estar tranquilo, mas o sofrimento existe, né? Agora, eu hoje me desespero muito menos, né? Eu procuro me desesperar muito menos, né? Não me precipito mais como me precipitava quando eu era jovem, né? Então, acho que talvez a diferença seja essa. Mas a dor do sofrimento, do crescimento, isso é para todos nós, né? Isso é para mim, para você, para qualquer pessoa. O que te tira do sério? Pontualidade. Quando alguém não consegue ser pontual, em particular minha esposa, no caso, isso daí me tira do sério. Eu sou muito pontual. Acho que a pontualidade é uma das coisas que me tira. Eu tenho um problema com a pontualidade. Eu realmente, quando marca um horário, para mim é sagrado. É muito difícil conseguir ter flexibilidade nisso. Isso é uma coisa que eu ou preciso relaxar e falar, não, deixa a coisa ser assim mesmo, ou desencanar. E você acha que as coisas são como são ou que dá para mudá-las? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que as coisas elas são como são no sentido de que certas coisas não podem ser mudadas agora. Eu acho que a gente tem que ter esperança de querer fazer com que elas mudem, que elas possam melhorar. Mas sabendo que não necessariamente isso vai acontecer. Eu acho que, como diz o americano, né, hoping for the best, expecting the worst, né? Então, poxa, eu quero acreditar no melhor, mas eu tenho que estar preparado para o pior. Se essa situação não mudar, eu preciso entender ela como ela é e ter que ter paz em relação a isso. Mas eu posso lutar para tentar mudar, né? Isso eu acho que a gente tem que tentar, né? Você mora hoje na Suíça, enfim, poderia perfeitamente ficar lá. O que te move vir para cá, empreender no Brasil, encarar um voo noturno? A minha memória talvez seja o que mais me move, porque a memória de ter crescido, de ter feito uma história, de ter amigos, de ter pessoas que são importantes para mim, que estão aqui, a memória do clima, a memória do território, a memória dos projetos, a memória daquilo que eu vivi, me move. E é por isso que eu venho. Se não fosse essa memória, talvez eu não viesse. Então é isso que me move, a memória.